Olá pessoal, tudo bem, gente? O professor vai continuar aqui as videoaulas, beleza? O nosso último assunto, pensando nessa linha cronológica, nós falamos a respeito da arte cristã primitiva e a arte bizantina. Agora nós vamos falar da arte medieval, certo? A Idade Média. Nós só vamos lembrar alguns detalhes aqui bem rapidinho antes de nós iniciarmos. O que nós precisamos lembrar da Idade Média? Que foi um período que aconteceu de 476, né, até 1453. Então esse é o período, isso depois de Cristo. Isso é o período que marca essa arte medieval. O que nós temos que pensar? A Idade Média, ela foi o momento em que a igreja, né, ela esteve assim, com um poder muito grande. Então, qual é o conceito de mundo, né, na Idade Média? É aquela visão teocêntrica, Deus como centro de todas as coisas, certo? E aí, o que nós vamos encontrar dentro desta Idade Média? Uma arte que ela vai estar fortemente ligada à igreja, né? A arte medieval ela esteve fortemente ligada às influências, né, dessa igreja. Tanto é que a igreja é que determinava aos artistas o que eles deveriam fazer, as suas produções artísticas, tudo era direcionado. Quem era responsável por desenvolver esse tipo de arte? Eram servos, eram pessoas da igreja, né? Não eram pessoas vistas como artistas, né? Mas como pessoas que recebiam um dom divino, um dom de Deus, para poder desenvolver essa arte, para poder desenvolver esse trabalho, né? Como se fosse um dom. E quando a gente pensa assim, tá, arte medieval, você tem como conceito de mundo esta visão teocêntrica, Deus como centro de todas as coisas. A igreja, ela está à frente, né? Você pensa assim, então, quais foram os temas abordados? Foram temas ligados à religião, certo? À religiosidade. O Antigo e Novo Testamento, a vida de santos e mártires. Então, estes eram os temas produzidos aí dentro desse período, certo? O que é importante nós lembrarmos? Que quando nós falamos de arte medieval, nós estamos falando de dois estilos em específico, né, que é o estilo românico e o estilo gótico. Por que românico? Porque vem da influência, né, da arte romana. E gótico é um termo que vem dos godos. Então você tem estes dois estilos que vão estar aí tomando a frente, certo, desse período. O professor, eu vou começar a explicar para vocês a respeito da arte românica, ok? A, a arte românica, ela vai acontecer mais ou menos ali do século X, século XI até o finalzinho do século XII, comecinho do século XIII. Então você tem o estilo românico ele acontecendo dentro desse período, tá? Vamos falar por partes. Eu fiz separado para ficar mais fácil. Vamos começar a falar sobre a arquitetura românica, né? As construções que mais tiveram destaque foram as construções das igrejas, né? As basílicas. E por sofrer uma influência romana, né? O que nós vamos encontrar nesta arquitetura românica? A presença do arco, a presença da abóbada, certo? As igrejas, as catedrais que eram construídas nesse período, elas eram construídas através desse sistema, né?
o arco, através das abóbadas. Por quê? Porque assim era fácil você valorizar o espaço interno, conseguindo aglomerar um número grande de pessoas, um número grande de fiéis, de seguidores, certo? Aqui, ó, fica bem mais fácil de nós entendermos. Tá, então a arquitetura românica ela vai ser construída através do sistema, o sistema de abóbada, que é esse teto redondo, né? Esse teto curvo. E aí, através desse sistema, você consegue livrar o ambiente de colunas. Então, eu valorizo o espaço interno, eu consigo aglomerar um número grande de fiéis, de seguidores. Aí nós temos aqui o segundo tópico, paredes espessas. Por que as paredes das igrejas medievais, principalmente a românica, elas eram espessas, largas ou grossas, como queiram chamar? Porque elas é que exerciam, vamos dizer assim, essa função estrutural. Ela que suportava todo o peso do teto, todo o peso dessa abóbada, né? E aí, no terceiro tópico, o professor colocou assim, aberturas raras e estreitas usadas como janelas. Se a parede ela exerce uma função estrutural, vamos dizer assim, eles não podiam chegar e abrir grandes vãos para poder usar como janelas, né? Se eles fizessem isso, eles poderiam prejudicar toda a edificação, toda a construção. Então, as janelas elas eram pequenas, elas eram estreitas, né? Aí você pensa assim, mas e os vitrais? Tá, os vitrais, eles aparecem na arte gótica, mas, presta atenção, não é do estilo românico, ela é do estilo gótico. Então, as igrejas românicas, elas tinham um interior escuro, sombrio, né, carregado por não ter tanta incidência de luz. Porque as janelas elas eram estreitas, elas eram pequenas. Nós vamos encontrar as torres, né? O que vem a ser as torres? É o campanário, é onde ficavam os sinos que serviam de comunicação para com as pessoas, para que a igreja pudesse se comunicar, né, com as pessoas. E do alto destas torres, eles podiam ter uma visão panorâmica, vamos dizer assim, observando tudo que está acontecendo em volta, né? Uma forma de você proteger a casa de Deus, certo? E estas torres elas podem aparecer no cruzamento das naves, né? Depois eu já explico para vocês onde é isso, ou então de forma separada. A planta cruciforme. O que é a planta cruciforme? É a planta desenhada em forma de cruz. Mas que tipo de cruz é essa? Essa cruz que nós conhecemos, né? A cruz latina, onde você tem um lado bem maior do que os outros três. Porque se fosse para a gente falar assim, a cruz grega, o que é a cruz grega? São os 4 lados iguais, aí já é mais característico da arquitetura bizantina, né? Mas a da românica envolve essa questão dessa planta cruciforme em forma de cruz latina. Eu já vou mostrar para vocês isso. Os arcos, né, de volta redonda, bem arredondado, certo? Porque nós vamos encontrar na gótica o arco pontiagudo, né? Ou então o arco ogival, como eles falavam. Mas aqui na românica, esse arco ele é de volta perfeita, certo? E para finalizar, eles colocam assim, que essas construções elas eram grandes, sólidas, né? Por terem janelas estreitas, janelas com um número reduzido, paredes grossas, uma porta principal de acesso. Eles chamavam, né, fortalezas de Deus. O que isso quer dizer? É como se fosse, gente, uma forma de você proteger a passagem do mal, né, para dentro da casa de Deus. E aí você estaria, então, totalmente protegido. Esse é o exemplo que o professor falou, a planta de cruz latina. Veja que ela tem, né, um lado bem maior. Se fosse a cruz grega, seriam os 4 lados iguais.
Vocês estão vendo o cruzamento da torre? Bem no cruzamento da torre, aqui, bem no meio, isso daqui é a nave, esse daqui é o altar principal. Então, o campanário, ou aquela torre, ela poderia estar inserida aqui em cima, né? Olha só, aqui tem a divisão, né? A nave, você tem os corredores, aqui onde seria a torre, ó, eu fiz um negócio meio tosco aqui, mas deu para vocês, acho que dá para vocês entenderem. Aqui é a parte dos fundos, o coro, né? Então isso daqui é mais ou menos a divisão, certo? A nave é sempre o corredor principal. Aí o arco de volta perfeita, certo? Eu quero que vocês observem um detalhe aqui, ó. Vocês estão vendo essa parte onde tem o tímpano, esse semicírculo? Isso daqui lembra muito aquela ideia do frontão grego, tá? Só que o frontão grego ele era uma fachada triangular. Aqui na românica ele é esse semicírculo. Por que eu estou mostrando para vocês? Porque geralmente é no tímpano que os relevos narrativos eles iam aparecer. Gente, ó, olha isso daqui, isso aqui é uma igreja românica. Olha só, veja, né? A Catedral de Pisa, ó, dá para ver certinho, né? O formato da cruz, aquela ideia da cruz latina. Aqui no caso a torre ela está separada, né? Ou ela muito bem poderia estar aqui em cima, no cruzamento principal da nave. Olha, certo? Então nós temos várias igrejas. E esse daqui, meninos, ó, esse daqui é o tímpano que o professor falou para vocês, ó. Ó. É aqui que vai estar o relevo narrativo, certo? Então, nesse primeiro vídeo, foi a introdução e a arquitetura. Agora eu vou colocar um segundo vídeo, vou gravar um segundo vídeo falando sobre a pintura e a escultura, certo?